Será que o amor faz bem para o coração? Vamos descobrir o que a ciência tem a dizer sobre paixão, sobre emoções, sobre saúde agora. Vem aqui comigo, porque eu tô com a doutora Fernanda Mangione, é cardiologista intervencionista. Tudo bem, doutora? Bem-vinda! Tudo Glória! Tudo bem. Doutora, o amor faz bem para o coração? Faz bem pro coração, sim. Primeiramente, eu tô feliz de vir hoje não falar só de doença, né? Ai, não, pelo amor de Deus, vamos falar de coisa coisas boa. boas pro coração. Mas o amor faz bem, sim, pro coração. Todos nós sabemos, né? Principalmente né? aquele amor saudável, aquele amor gostoso, que não gera nenhuma angústia, ansiedade, que não é aquela guerra, né? Porque a gente às vezes confunde casamento, parceria, relacionamento com amor. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Não é exatamente a mesma coisa, né? Tem diferenças aqui. Dizem que o amor mexe com o coração. E aí eu quero saber o seguinte. Existem vários momentos na nossa vida quando a gente se aproxima de alguém e rola aquele clima, não é isso? O primeiro clima é a paquera. Uhum. Quando rola aquela paquera, que um tá olhando pro outro e tal, o que o nosso coração já tá sentindo? Esse clima de paquera, a gente sente um pouquinho aquele friozinho na barriga, né? O coração dá aquela acelerada, pra você ficar naquela incerteza se o outro quer, não quer. Então, a gente tem ativação de alguns sistemas neurológicos aí, que a gente libera um pouquinho de adrenalina, que é parecido com a paixão, né? Que dá essa aceleração no coração. Libera um pouquinho de dopamina também, que também dá essa sensação de euforia, né? Essa ansiedade, que é mais parecido com a paixão, eu acho, que depois, quando vira amor, a gente tem mais essa segurança, né? Mas enquanto ainda tá esse clima de insegurança, a paquera parece um pouquinho com a paixão. Então vamos falar da corpo. paixão? Vamos. Vamos virar o nosso primeiro coração aqui? Vamos. Olha lá. O que diz esse coração? O coração realmente acelera quando nós estamos apaixonados, doutora? Sim, sabemos que sim, né? Sabemos que sim. Quem nunca sentiu isso? Né? Aquela coisa de... ele tá ali, ela tá ali. Não é isso? É isso mesmo. Aí dá aquela acelerada no coração. Mas não é só o coração que acelera. O corpo todo dá uma pirada. Tem várias reações dentro do nosso coração, do nosso corpo, de maneira geral, né? Que a gente sente. Então, tanto coração acelerado pode dar aquela sensação de suor nas mãos, né? Aquele suor frio, aquele nervosismo. Isso tudo vem dessa adrenalina, né? E a adrenalina é o mesmo neurotransmissor que acontece quando a gente está numa situação meio de alerta. De perigo. De perigo. Então tem tudo isso. Mas o que acontece? Por que a gente mistura paixão com perigo, doutora? Por que será? Por que será? A gente paixão é perigosa? perigosa? Muito perigoso, né? Pode gerar um monte de surpresas, às vezes muito agradáveis e às vezes desagradáveis. Sabemos bem, né? Olha, vamos ver aqui no telão o que a gente tem? Olha lá. O que acontece durante a paixão no nosso corpo? Isso. Então, ó, dopamina. Dopamina. Eu acho legal de falar da dopamina, porque a dopamina a gente libera em outras situações muito frequentes na nossa vida. Por exemplo, quando a gente tá no celular, rede social, a gente libera que vem aquela sensação meio de euforia, né? Aquele prazer que a gente sente e com uma necessidade de voltar para aquilo. Quase uma coisa, um vício, sabe? Então, assim, o nosso celular, a rede social... É o limitezinho do vício ali, ó. E aí, numa paixão, a gente também tem um limitezinho do vício ali daquela outra pessoa, não é isso? E fica aquele pensamento repetitivo, né? A pessoa não sai da sua cabeça, aí você fica pensando e tudo que você faz vem a pessoa na cabeça. Então, isso aí é culpa da dopamina. Da dopamina, olha só, gente. Aí, vamos ver o próximo que tem ali no nosso telão, que é a adrenalina. Isso, a adrenalina é aquele que a gente conversou. O coração acelera, o mesmo que acontece nas situações de perigo, de alerta. Então a gente sente esse coração palpitando, a mão suando, às vezes treme de nervoso, né? Então a gente tem esse neurotransmissor que é a adrenalina. É possível confundir ansiedade com paixão? Super. Jura, doutora? Super. Porque eu penso assim, não, paixão tem um culpado ou uma culpada. Agora, ansiedade não necessariamente. Pois é, você entrou bem no ponto-chave mesmo, porque a grande diferença entre os dois é exatamente isso. A gente sabe que na paixão o motivo é o ser
que ainda não é amado, né? Mas com o qual você está apaixonado. Na ansiedade, os sintomas eles podem ser muito parecidos. É a mesmo? Gente eu, graças a Deus, também não sofro, nunca tive uma crise de ansiedade, mas a gente vê muito, né, nas pessoas que dá essa aceleração no coração, você fica com a mão suando, suor frio, treme, fica muito nervoso. Então, muitos dos neurotransmissores são muito parecidos entre a ansiedade e paixão. Olha só, então, tá vendo? A diferença, tem que pensar assim, eu tô tendo uma crise de ansiedade, peraí, por quê? É por causa dela ou é por causa dele? É paixão. É por outro motivo? Aí deve ser ansiedade mesmo, né, doutora? E tem paixão que gera ansiedade também, né? Aí, por isso que é tão confuso. essa daí é mais complicada, né? Vamos ver qual que é o próximo que a gente tem ali na nossa tela? Ocitocina, produção de ocitocina. Sim, isso é verdade, mas eu acho que a ocitocina, mais do que na paixão, ela está muito presente no amor. Porque a ocitocina, só pra gente fazer uma analogia, é um hormônio que aumenta muito na hora que a gente vai ter o nosso neném. Que é aquele hormônio que gera aquele vínculo, sabe? Aquela sensação de que gostosinho, sabe? Então, no amor a gente tem mais ocitocina. Mas, mais uma vez, é tudo meio complexo a gente diferenciar. É só paixão, tem paixão com amor. Enfim, mas a ocitocina, ela é esse hormônio que vem da maternidade. Mais amoroso, aquele vínculo, sabe? O hormônio do vínculo mesmo. O hormônio do vínculo. Qual que a gente tem mais aqui na nossa lista? Vamos ver. Batimentos mais rápidos. Esse aqui a gente tem certeza que acontece. Absoluta. Mãos suadas. E explica o frio na barriga. O que é o tal do frio na barriga? Enfim, o frio na barriga, ele também está super relacionado com esses hormônios, principalmente a adrenalina. A gente sente isso também, né? Às vezes dá até aquela vontade um pouco de ir no banheiro. São os nossos sistemas que tem o sistema simpático e o parasimpático. Então, o sistema simpático muito ativo e aí ele gera essa sensação do frio na barriga. O simpático é o do estresse, não é? É o do estresse. É o do estresse. É o mesmo da adrenalina. Da adrenalina. Agora, mas o que é aquele frio na barriga? O que é aquilo? Eu acho que deve mexer um pouco com o nosso peristaltismo mesmo, né? Com a questão intestinal mesmo. Olha, gente, é tão bonito ter frio na barriga, mas ter piriri não é bonito não, né? A gente sabe que é mais difícil. Doutora, a síndrome do coração partido. Agora a gente vai para o outro lugar aqui. Falamos da paixão. Mas aí, se de repente, no meio daquela paixão, a coisa desanda e termina. Como é que a gente fica? Já sentiu isso alguma vez? Já sentiu, doutora? Opa, acho que quem Eu já nunca senti também. Quem nunca, amor? Né? Tem gente que fala, é verdade que alguém pode morrer de amor? Essa é muito interessante. A resposta é sim. É verdade que alguém pode morrer de amor, sim. A gente tem, inclusive, uma doença que o nome, uma analogia que se faz é a síndrome do coração partido. E por que isso, né? É uma síndrome desencadeada principalmente por emoções muito fortes, que podem ser, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, por emoções negativas, raramente por emoções positivas. Então, nessa síndrome, a gente tem uma descarga dessas catecolaminas que a gente conversou, né? Essa adrenalina, tudo. E gera uma alteração no músculo do coração, que parte do músculo do coração, ele deixa de bater adequadamente. Tá brincando? Não é. Ele simula um infarto. É verdade isso? Exatamente, é muito verdade. É uma doença que, muitas vezes, assim, cerca de 80% dos casos, é uma doença benigna, vamos dizer, mas em 20% dos casos pode ser uma doença com consequências graves, com arritmias malignas, pode ter o que a gente chama de choque cardiogênico, então a pressão cai muito, precisar ficar internado em UTI, e inclusive pode levar à morte. Não é o mais frequente, né? É uma síndrome que, como eu disse, é para ser mais reversível, mas a fase aguda, algumas vezes ela pode ter desfechos bem desfavoráveis. Qual é um bom tratamento para isso? Vamos dizer, porque tem gente que fala assim, melhor coisa para curar um coração partido é arrumar outro amor. Eu discordo. Não é? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Não, arruma outro amor que cura. Não, eu discordo. Eu acho, enfim, o tratamento para síndrome específica, né? Óbvio que tem todo um tratamento médico envolvido, mas eu acho que para evitar esse tipo de coisa,
a minha opinião pessoal é assim, se a gente não tá bem com a gente mesmo, não existe ser humano que faça a gente ficar bem. A gente não pode deixar a nossa felicidade depender de ninguém, né? Então, acho que é a principal coisa. Terminou um relacionamento, vai fazer uma terapia, vai buscar se conhecer, vai procurar o que você gosta, o que você não gosta. Procura um relacionamento que te faz bem, né? Que te faz feliz. Mas antes a gente tem que se curar. Exato. A gente se cura primeiro para depois procurar outra pessoa que esteja saudável, assim como nós, e aí sim a coisa vai para frente. Se a gente estiver doente e procurar uma pessoa que seja a nossa salvação, a chance da gente encontrar a pessoa errada é muito grande, né, doutora? Sem dúvida, a gente acaba baixando a nossa barra ali, né, se contentando com muito menos do que é o que faz do que a gente merece, né? Do que a gente merece. É isso. Que é o que a gente comentou, né, o amor... ele tem vários tipos, né? Não uma coisa única, né? E tem os amores que fazem muito bem, que trazem essa sensação de calma, de paz, de bem-estar, que faz muito bem pro coração, faz bem para todo o nosso, né, organismo. Mas aquele amor também que é um caos, né? Que vive brigando, que as pessoas, uma fica lá de picuinha com a outra o tempo inteiro, isso sem dúvida nenhuma gera estresse, gera ansiedade, que a gente sabe muito bem que faz muito mal para nossa saúde, né? Existem pessoas que são mais propensas a ter a síndrome do coração partido? Sem dúvida nenhuma. A síndrome do coração partido, ela é uma doença que ela acomete 90% mulheres. Mulheres. Ai, por que é sempre a gente? Me fala. Não é à toa que esse programa chama Mulheres. A gente precisa falar mais sobre a gente. Sem dúvida nenhuma. Não, e isso é muito relevante mesmo. A gente sabe que a mulher, ela tem o estrógeno, né? Como um hormônio que é super protetor para o coração. E a partir do momento em que a mulher entra na menopausa, o estrógeno, ele cai. E quando cai o estrógeno, a gente tem um aumento de doenças cardiovasculares de maneira geral. Nós, mulheres, a gente tem as doenças cardiovasculares, como infarto, as coisas, mais ou menos 10 anos depois do homem, por conta dessa proteção do estrógeno. Mas, quando cai, realmente o nosso risco aumenta mais. Então, são mulheres em torno de uma idade média de 65, 70 anos, e geralmente que tiveram algum tipo de estresse, que não é só estresse emocional. A síndrome chama síndrome do coração partido, mas, enfim, eles estão até querendo mudar um pouco isso, porque a grande maioria das vezes o estresse é mais físico do que emocional. Então pode estar relacionado a essas pessoas que são triatletas, fazem exercícios muito extenuantes, pode. E também relacionado a doenças mesmo, principalmente doenças do sistema neurológico, AVC, hemorragia subaracnoídea, coisas, enfim, médicas. Mais complicadas. Doenças mais complicadas. Aí pode ser desencadeante também desse tipo de síndrome. A gente tem um outro telão, vamos ver o que aparece nele aqui agora pra gente, olha. Sintomas da síndrome do coração partido. Dor no peito. Por que dor no peito? A síndrome do coração partido, ela simula exatamente um infarto. É mesmo? Muito difícil da gente conseguir diferenciar clinicamente. Da dor física mesmo. Da dor física mesmo. Da dor física. Porque a gente tem, como eu te expliquei, né? O infarto, o que acontece? No infarto a gente tem aqui, ó, se a gente for olhar as artérias do coração. Tá. A gente tem obstrução de uma artéria específica do coração e deixa de chegar sangue nessa região do músculo cardíaco. Na síndrome de Takotsubo, com esse... Vale ressaltar que a gente não tem exatamente a resposta de como essa síndrome acontece, tá? Não tem um mecanismo fisiopatológico exato do porquê acontece. Mas a gente sabe que libera essas catecolaminas e que deixa provavelmente de chegar também, por outros mecanismos, sangue nesse músculo cardíaco. Mas em regiões mais específicas. A gente tem essa parte que é o ápice do coração, que deixa de bater, fica batendo só a base do coração, na grande maioria das vezes. Então, simula completamente um infarto. Então, o músculo cardíaco, ele está em sofrimento. Tem remédio? Tem. Também, tem remédio? Tem remédio. Tem remédio, mas assim, também não tem nenhum remédio específico para o tratamento dessa síndrome. A gente acaba dando remédios que servem para outras coisas, como infarto, para insuficiência cardíaca, para acabar tratando essa síndrome e as consequências que ela gera, né? Enfim, pressão ficou baixa, dá remédio para aumentar a pressão, vice-versa. O músculo enfraqueceu, dá remédio que a gente usa para insuficiência cardíaca, mas não tem nenhum remédio específico para essa síndrome. Ela ainda é uma síndrome que tem muitas lacunas aí de conhecimento que a gente ainda não sabe. Cadê? Vamos ver aquele telão novamente, olha.
A gente vê, ó, dor no peito, falta de ar. Isso, que também pode vir com um infarto, Também né? pode vir com A infarto. gente sabe que o pulmão e o coração, eles estão completamente interligados. Então, se a gente tem um sofrimento ali do músculo do coração, o coração fica enfraquecido, né? Nessa síndrome, temporariamente, porque geralmente reverte. Aham. Então, pode gerar uma sobrecarga no pulmão e gerar falta de ar. Falta de ar, palpitações, tontura, desmaio e sensação de infarto. Quer dizer, tontura também e até desmaio. O desmaio é bem menos frequente a apresentação de desmaio nessa síndrome, né? A gente tem menos de 4% das apresentações com desmaio, e porque essa alteração do músculo do coração, do ventrículo, né? Acaba batendo mais só a base e às vezes causa uma obstrução na saída do fluxo de sangue do coração. Mas é a forma menos comum aí de apresentação. Geralmente ou é mais dor no peito, seguido de falta de ar, as principais apresentações dessa doença. Tá aí. Então, se você conhecer alguém que está passando por esse momento, não acha que é frescura não, tá? Ai, frescura, imagina que tá sentindo. Leva ao médico, leva na terapia, que aí você vai ajudar. Ficar falando que é frescura não ajuda em nada, né, doutora? Não ajuda em nada. Isso mesmo para os próprios médicos. Essa doença é uma doença muito pouco diagnosticada. Porque o que acontece? Quando a gente vai lá, simula um infarto, como eu disse. Então, altera o eletrocardiograma, tem alteração nos exames de sangue também. Aí vai lá para o cateterismo, né? Que é o exame que eu faço particularmente. Aí a gente vê que não tem obstrução nas artérias do coração. Aí muita gente olha e fala, não é nada. Não é nada. E aí que tá o problema. É coisa assim. Então, assim, a gente tem que fazer uma segunda etapa do exame, que é para ver o músculo do coração. Porque muitas vezes não tem obstrução nas artérias do coração, mas o músculo do coração está comprometido. Então, a ventriculografia, que é uma etapa do cateterismo, ou se não, um ecocardiograma, uma ressonância é muito importante para diagnóstico. Tá aí, olha que importante, hein, gente? Bom, o próximo coração, aí a gente vai falar de outra coisa boa, né? A gente começou ali falando de coisa boa, vamos falar de outra coisa boa, que é essa daqui, ó. O amor faz bem para o coração? Acho que sim, né? Faz, né, doutora? Faz muito Faz, bem. né? O que o amor faz no nosso coração? Então, como a gente estava falando daquela questão dos neurotransmissores, né? Então, eu acho que age num lugarzinho um pouquinho diferente do que é a paixão, do que a gente perde um pouco essa parte da ansiedade, óbvio que podem coexistir, mais uma vez, mas aí fica essa sensação mais de uma segurança, né? Aquela sensação de bem-estar, da parceria. Então, a gente tem a liberação da ocitocina, que é que a gente comentou que é o hormônio lá da gestação. E a gente tem também a serotonina. A serotonina, só pra gente fazer também uma analogia, é o que a gente libera depois de uma atividade física, por exemplo, de uma bela de uma bem-estar, corrida. né? É aquele bem-estar emocional que você acha que o mundo pode parar e tá tudo bem. Tá tudo cor-de-rosa. Sabe? É isso, né? Então, o amor sim faz muito bem pro coração. E eu acho que quando você tá num relacionamento saudável, com amor, né? Você acaba diminuindo aquelas doenças negativas que fazem mal pro coração, que é o estresse, a ansiedade, né? Então, você acaba tendo um equilíbrio melhor, mais pro lado positivo das emoções. Então, olha, como faz bem pro sim. coração. Agora, tem relacionamentos que fazem muito bem pro coração, tem relacionamentos que não fazem nada bem pro coração. Não é isso? Exato. Vamos ver a diferença entre eles? O que acontece no nosso corpo quando faz bem e quando não faz bem? Olha lá. Benefícios de relacionamentos saudáveis. Diminui o estresse por causa desses hormônios, doutora. Exatamente. Exatamente. Melhora o sono. Claro, quando você não faz um exercício, uma atividade física durante seu dia, tal, à noite você não tem aquele sono gostoso? Tem. Não relaxa o corpo. Faz tudo bem, a gente tem uma dilatação dos vasos sanguíneos, a pressão fica mais baixa, a frequência cardíaca diminui também. Olha. Com isso a gente acaba dormindo bem, né? Que delícia! O que mais tem ali? Bem-estar, sensação de bem-estar, melhor controle da pressão, que é a pressão baixa, né? Você acabou de falar, sim. baixa. Incentivo a hábitos saudáveis? Depende, né, do relacionamento. Olha, eu já vi pessoas que vivem um relacionamento de amor e quando a gente vê assim, a pessoa já
É uma comidinha gostosa. Exato. Quando você vê, ela já foi para obesidade, o marido também, ou a esposa, ou a companheiro, o companheiro. Aí não é saudável. Não, o negócio é fazer hábitos saudáveis juntos. Não, eu acho que mais por esse lado, assim, de um incentivar o outro, né? Motivar, fazer uma atividade física junta, dar uma caminhada no parque, na praia, sair pra passear. Eu acho que mais por esse lado, eu E acho que dá mesmo pra o apoio, incentivar, sim. o apoio no dia a dia, né? Sim. Por exemplo, quer mudar de emprego, quer tomar alguma atitude assim diferente na vida, se tem uma pessoa que te apoie do lado, isso faz toda a diferença para que você tome aquela decisão com mais tranquilidade, não é isso? Sem dúvida. Isso faz toda a diferença ali para o nosso dia a dia. O que mais tem naquele telão? Vamos lá para o melhora a qualidade de vida. Agora vamos para o outro lado. Quando o relacionamento faz mal, a pessoa está sempre estressada, né? Reclamando do companheiro ou da companheira. Exato. Não é isso? Sem dúvida. Ansiedade, fica lá ansiosa. Dá insônia, tira o sono, né, doutora? Não, sem dúvida, é aquilo que a gente estava comentando. Eu acho que um relacionamento negativo, né, em que a pessoa ela não te faz bem, porque às vezes a gente pode amar uma pessoa e a pessoa não fazer bem pra gente, né? É verdade. Traz tudo isso, né? Traz muito estresse, ansiedade. E a gente sabe claramente que o estresse, ansiedade, eles são fatores de risco, um dos principais para aumento de incidência de doença cardiovascular. A gente tem mais infarto, mais insuficiência cardíaca e principalmente nas mulheres. As mulheres, elas são as que mais acabam sofrendo com esse tipo de coisa. Com esse tipo de estresse, relacionamento. Depressão, ansiedade. E isso pode gerar, olha lá no finalzinho tinha, isolamento social. E isolamento social é muito grave. É muito grave. Também acho. Porque traz a sensação de solidão. Sim, sim. Não é isso? Sem dúvida. Não, e uma privação também, né? Porque eu acho que a gente tem que ter várias fontes de amor. O Sem amor, dúvida. ele não vem só do relacionamento, né, com um parceiro, enfim. O amor vem da família, vem dos amigos. E eu acho que quando a gente se priva das outras coisas na vida, a gente só tem a perder, Sem né? dúvida. Até porque não é bom sentir um pouquinho de saudade, né? Deixar o parceiro ir lá, vai trabalhar, volta a estar com mais saudade, sair com a família, sair com os amigos. Eu brinco que ninguém nasceu grudado, né? A Não. gente morre sozinho, nasce sozinho. Então é bom a gente saber aproveitar também sem estar o tempo inteiro nessa dependência do outro. Porque eu acho que às vezes se confunde um pouquinho, né? O amor com dependência. Com e a dependência emocional. é. Dependência e com aquela pessoa que sufoca a outra, né? Isso também, eu te amo tanto que eu quero você só pra mim. Não, isso... Duvidem, gente. Esse amor não é um Red amor. flag, esse- bandeirinha vermelha. Bandeirinha vermelha. Esse amor não é um amor, aquele amor que você imagina, não. Ai, tem tanto ciúme de mim. Não. Ai, que lindo. Não, Que lindo, não é lindo, é. não. Ciúme também não é lindo, é possessão. É a pessoa possessiva ali que está do seu lado. Então, esse tipo de comportamento a gente tem que sempre que ficar de olho, porque a hora que proíbe de sair com os amigos, de proíbe de ver a família, é alguma coisa estranha, né, doutora? Alguma coisa bem estranha, eu acho. Eu acho que quando a gente ama, a gente quer ver o outro bem, o outro feliz, que o outro cresça profissionalmente, que eles tenham Tem um a monte liberdade, de amigos, é. né? Então, assim, óbvio que tem que ter essa relação de confiança. Confiança, Eu acho que respeito. é muito importante, mas quando tem confiança, eu acho que tem que liberar o outro para ser feliz, né, gente? É isso. E se o outro tá feliz, você também tá mais feliz, né? Uma coisa que é uma troca. Se o outro não Exatamente. tá feliz, você também não tá feliz. Não, aí vira aquela relação ali que, ai, que horror. Vamos para esse último coração aqui, doutora? Vamos. Ó, essa aqui, ó, pro dia de hoje é importante, hein? Tararana. Sexo é seguro para o coração, doutora? Ó, a resposta é sim, né? Na grandíssima maioria das vezes, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que faz muito bem, né? E também uma mesma analogia com uma atividade física, né? O sexo, ele é uma atividade É uma atividade física. E faz Prazerosa. muito bem, muito prazerosa, que a gente sabe que também libera muita serotonina. Mas durante, exige do nosso coração. Verdade. Né? Então, assim, na grande maioria das vezes não tem problema algum, né, na atividade sexual, mas eu acho assim, pacientes que já têm uma doença conhecida, mais grave, que tem sintomas já, dor no peito, falta de ar. Para você ter uma noção, assim, a analogia que a gente faz da intensidade da relação sexual é de você subir 2 lances de escada ou fazer uma caminhada 20 minutos rápida. Então, se nessa caminhada 20 minutos rápida você está tendo dor no peito, a atividade sexual ela não vai ser segura. Você tem que olhar e buscar um acompanhamento médico, né? Se não, se você consegue fazer essas coisas tranquilamente, sabe que não tem, né, nenhuma limitação, nenhuma doença grave,
o sexo tá super liberado. Agora tem aqueles estimulantes sexuais, né? Sim. Aquelas pílulazinhas, aquelas que a gente sabe. Isso faz mal pro coração? Ó, vamos tentar só especificar o que é a pílulazinha, né? Tem o azulzinho, né? Que é o comprimidinho, que tem várias marcas, né? Viagra, Cialis, enfim. Esse comprimido, por incrível que pareça, existe essa lenda que faz mal pro coração. Não, ele não faz mal pro coração. Não faz mal pro coração. Não, pelo contrário. Esse é um remédio que ele dilata as nossas artérias, tá? E a dilatação da artéria é bom, né? A pressão cai, o sangue flui melhor. E é o mecanismo pelo qual existe a ereção, né? O sangue, ele vai mais pro órgão masculino ali e por isso que acontece a mágica. Porém, o que a gente tem que ter cuidado, principalmente os pacientes que têm doença do coração e que tomam medicamentos que são os nitratos, que são medicamentos que fazem o mesmo efeito, que é a vasodilatação. Então, quando você soma um com o outro, aí você pensa, potencializa muito o efeito e pode dar uma hipotensão, ou seja, a pressão cair e ficar muito baixa. Então, é uma contraindicação absoluta, tá, gente? Os azuizinhos, as pílulazinhas azuis, não podem ser tomadas em conjunto com os nitratos, tá? Isordil, aquele que põe embaixo da língua quando tem dor no peito. Então, assim, na dúvida, consulte seu médico. Consulte o médico. Doutora, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Pode me encontrar através do @SBHCI, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, e o meu @ da nossa equipe, @equipe Mangione. @equipe Mangione, tá ali embaixo, olha. Então, para vocês encontrarem o doutor e saberem tudo sobre o coração. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Glória. Ai, feliz Dia dos Namorados, viu? Pra nós. Um beijo pro meu namorado. É isso. E olha, num outro